Salve galera, tudo bem? Cara, vídeo 2, treinamento de ASP.NET MVC. Nesse vídeo eu vou abordar toda a modelagem da aplicação que a gente foi fazendo até o final do curso. Então acompanha, vem comigo, segue o canal e bora pro vídeo. Nesse caso, a gente vai fazer o planejamento do nosso projeto, desenhar as fases e desenhar um modelo do que a gente vai fazer no final. As metodologias que a gente comentou, Waterfall, Iterative, Protótipo, Agile, Extreme XP, né? Extreme Program, TDD e o famoso ML. Quem tem mais idade passou bastante tempo escrevendo o diagrama de UML, né? Eu passei em alguns projetos aí que tinha, cara, era tipo 100 horas de UML, 4 horas, 12 horas de projeto. Então era mais tempo desenvolvendo documentação, e isso em banco, né? Em um grande banco brasileiro. Então tinha toda a suíte da Rational Rose lá para fazer isso, então era bem grandinho. Mas de todos esses, o que você mais gosta, Henrique? Cara, hoje eu vejo a gente construir o Agile com bons olhos. Então tem um que a gente não está aqui também, que é outro que eu vejo com bons olhos, que é o Scrum, né? Também vejo com bons olhos trabalhar com Scrum. Gosto muito de algumas metodologias ágeis, como por exemplo, uma que a gente vai usar aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o Event Storming. Já ouviram falar disso? Não? A ideia do Event Storming é a gente modelar os nossos domínios a 4, 6, 8 mãos. Então a gente sabe o requisito do negócio e identificar quem são as nossas entidades de domínio, né? Quem são os domínios, quem são ali os nossos agregadores, tratar uma linguagem ubíqua pensando ali, ó, a gente está usando termos que o pessoal fala no DDD. Isso é DDD? Não, imagina. É uma forma de desenhar o nosso domínio. Quem nunca ouviu falar, se escreve assim, ó. Aí a galera já passa aqui, ó. Deve ter alguma coisa aqui de Event Storming usando o DDD, ó. Event Storming Domain Driven Design. Já tem gente falando Event Storming DDD. Mas a ideia é para você simplesmente modelar o seu domínio. Para não sair de uma ideia aqui e construir um trem que não faz sentido, né? Como é que você fala uma coisa com a outra? Então isso aqui é importante dentro do Event Storm, é que a gente saia com um modelo claro de domínio. A gente pode usar algumas técnicas ali que são dentro do DDD, separar até de Solid também. A gente vai tratar esses pontos aí, vamos conversar bastante disso aqui, ó. Definir fronteiras, determinar fronteiras. Isso aqui era legal quando a gente fazia assim, viu? Isso era bem legal. Não sei se vocês já usaram o Miro. É uma ferramenta que eu gosto bastante de fazer isso. Então os caras já falam usando DDD e Event Storm para remodelar domínio de modo legado. É o mesmo cara que eu estou aqui, né? Legal. Então a gente vai usar essa ideia aí para mapear os nossos domínios hoje, assim que a gente acabar esse cara na primeira parte. E é isso. Quem trabalhou com o ML lembra, né? Os atores, que você tinha as ações de cada ator, você podia chamar 2 atores diferentes. Cara, então quando eu tenho o domínio, eu posso criar ali quais são, dentro do meu domínio, o que eu tenho de comportamento, o que eu posso ter de comportamento dentro desse domínio. Porque o domínio não só são getters e setters, né? Quem escuta esse termo de getters e setters entende o que eu estou dizendo? Quando você pensa em domínio, pense que é o seu objeto. O seu objeto ele é composto de quê? Quem saiu lá do curso de C Sharp? Propriedades, métodos e eventos. Basicamente disto, né? Esses 3 caras. Tem mais outras coisas. Pode ter índice, pode ter um monte de outras coisas. Construtores e afins. Mas a principal ideia desse cara nesse momento é que o nosso objeto ele tenha características, no mínimo, características e comportamentos.
As características são as propriedades, os comportamentos são os métodos desse cara. Então, se cada objeto seu de domínio tem as características e tem os comportamentos, fica claro o que cada um é uma fronteira e quem tem interação com essa fronteira. Mas isso aqui é legal até para você ter as funcionalidades básicas que o usuário tem acesso, tá? Então, geralmente, eu escrevo isso em um modelo mais descritivo, não tão visual como um caso de uso. E o planejamento do database, pessoal? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente planeja as camadas? Como é que a gente separa essas camadas? Por muitos e muitos anos, era muito comum a gente trabalhar ali com camadas separadas dessa maneira. Que você tinha ali uma camada web de apresentação, no meio você tinha uma camada de negócio mais dados e por baixo um banco. Mudou muita coisa? Cara, o que mudou são as responsabilidades da distribuição das camadas. Eu posso ter dentro da camada de apresentação a camada de persistência, dependendo do tamanho do seu projeto, quantidade de usuários e o tempo que você tem para fazer, por que não? Eu sempre me pergunto pro pessoal que chega olhando os projetos, fala, nossa, tá uma droga, tá muito ruim, o cara podia ter feito assim, o assado. Eu falo, cara, nunca chegue olhando um prédio pronto e questione o arquiteto, porque você não sabe o tempo que ele teve para construir essa obra. Nem a pressão que ele estava sendo esfolado ou qual horário ele estava trabalhando. Então, é muito complicado a gente questionar trabalho dos outros. Eu não gosto. Beleza, então a gente pode partir de um princípio assim como não pode, né? Então planejar as nossas camadas, o que a gente vai ter de componentes externos, no caso, se a gente vai hospedar isso no Azure amanhã ou depois, que eu acho que sim, é o caminho do que a gente tem que fazer. Quais componentes a gente vai usar lá no Azure para isso? Então, é importante ali que a gente tenha isso bem mapeado. Beleza. Testa aí o acesso depois, vê se está tudo bem. É interessante você dar um Ctrl F5 todos os dias, que ele atualiza o conteúdo que eu colocar aqui, tá bom? Outro ponto, a gente tem que gerenciar o estado. Como é que a gente vai gerenciar o estado da nossa aplicação? Cara, Henrique, minha aplicação vai ser stateless, cara, eu não vou gerenciar estado. Ah, mas se for web e eu tiver que gerenciar estado, vale a pena a gente trabalhar com session, guardar a session no banco, trabalhar com a aplicação do lado do cliente, ali do lado do client-side. Lembram disso, né? Trabalhar com o client-side para armazenar a sessão? Não sei, pessoal. A gente vai discutir tudo isso. Então, é interessante a gente entender o nosso escopo e todo dia a gente vai desenvolvendo um pouquinho para ele. Beleza? Nem que a gente faça uma telinha ali de tirar pedido do lado do cliente e tem as APIs montadas ali para fazer o back-end. Mas a ideia é a gente fazer uma telinha pelo menos de login, senha, o cara tira pedido, lista cardápio, todas essas coisas ela deve conter, tá? Depois a gente faz ali um brainstorm ali para ver o que a gente vai colocar de funcionalidade e ver o que dá tempo, o que não der, a gente coloca no Git e fica de dever de casa aí para a gente implementar nas atualizações futuras. Globalização, pessoal, é importante a gente também identificar se temos aí necessidade de trabalhar com múltiplas linguagens. Se eu vou me basear na linguagem pelo browser do cara, então tem tudo isso que dá para fazer também. É interessante aí, a gente vai passar por um capítulo que fala sobre isso. A gente monta um resource ali rápido, cria um site e mostra como é que ficaria para traduzir a nossa aplicação, traduzir os labels da aplicação, né, por resourcing. Então a gente vai passar por isso também. Não me lembro se é no capítulo 9 ou no 10. A gente passa por isso. Acessibilidade. Então, como a gente estava falando ontem das libras, é importante que você saiba se a sua aplicação vai ser acessada por pessoas com deficiência visual. Então, sempre que você tem deficientes visual acessando, é importante que você tenha atributos com a tag out, para quando o cara passar o mouse em cima, ele tenha ali o leitor de tela dele, trate
esse assunto, então explique para ele o que ele está navegando por cima, né? Então todos esses pontos aqui é importante que vocês tenham essa ciência, o que você está trabalhando para cada público. Então se a gente está trabalhando com um público deficiente visual, é importante que a gente tenha ali as tags para acessibilidade. Então hoje tem ferramentas para validar a acessibilidade do nosso serviço. Desenhando models, views e controllers e a informação da arquitetura. Então basicamente, quando a gente pensar nos modelos, pessoal, a gente tem que definir ali propriedades, as classes que a gente tem, né? Então quais são os modelos que a gente vai trabalhar? O que a gente vai trabalhar de entidade? Quando a gente fala modelo, é modelo voltado para o negócio. E aí eu vou perguntar para vocês vão querer expor os objetos de negócio, a gente vai querer usar um automapper para fazer isso, a gente pode usar tudo isso, tá? A gente só não pode complicar muito a quantidade de entidades, que a gente começa a perder tempo codando coisas simples. Então eu acho mais interessante a gente perder mais tempo modelando negócio. Então para vocês terem uma ideia do que é uma aplicação, mesmo que relativamente simples, mas que tenha um negócio inserido no meio, que a gente tenha um fluxo de negócio, início, meio e fim de um pedido, por exemplo, e consiga acompanhar. Então, vamos fazer uma tela de CRUD. Cara, CRUD a gente gera, velho, na boa. O próprio scaffold do ASP.NET, ele faz isso. Você quer fazer uma geração de um cadastro, botão direito, next, next, finish. Não é bem isso, mas é quase isso. E aí a gente perde mais tempo fazendo a tela que realmente é interessante, usando os web components ali, para a gente definir cada componente, cada grupo de componentes. Relacionamentos e agregações é importante a gente trabalhar também. O que é dependente, o que é um para muitos, o que é muitos para muitos. É interessantíssimo a gente ter isso bem definido e bem claro, e que vocês entendam como a gente faz esse mapeamento depois do Entity Framework. Então, no capítulo de Entity Framework, a gente vai ver detalhadamente como é que a gente faz esse mapeamento de um para muitos, de muitos para muitos, para ficar bem claro ali como funciona vai ficar o nosso projeto. Ele fala para a gente usar Agile e Extreme Program. Não vejo necessidade, a gente pode até definir o projeto como Agile. Eu faço isso como lição de casa, então eu vou criar um projetinho para a gente dentro do DevOps. Passo acesso de stakeholder para vocês acompanharem ali o projeto, as atividades, e eu vou codando aqui, vou subindo o código lá, vocês podem dar get ali a qualquer momento, beleza? Nem que a gente use o Git como ferramenta de repositório e use o DevOps como ferramenta de gestão de projeto. Pode usar tudo no DevOps, tanto faz, para mim tanto faz. Quando a gente desenha a nossa controller, é um ponto que eu sempre trato com os meus projetos, né? Eu falo, cara, a gente fez ali o Event Storming, definiu as entidades, definiu os modelos, né? Já tenho meus modelos. Já sei o que eu preciso em cada um dos meus modelos. O que eu posso fazer? Cara, vale a pena? Não valeria a pena a gente deixar os métodos da controller todos prontos? O que é get, o que é post, o que é put, o que é delete, o que é patch, tudo prontinho, e a gente só deixa isso, os mocks, inclusive o retorno que isso vai gerar, o objeto de response que ele vai gerar pronto, para que o meu front-end consiga trabalhar. Ele não depende que eu termine o meu código de negócio, ele sabe o que cada API devolve. Então tem um fluxo de negócio ali pronto, inteirinho de ponta a ponta, que aí fica muito mais fácil do cara começar a codar. Lembra que a gente falou ontem de separar? Eu vou criar um projeto mais complexo, vou separar o front-end do back, que não vai ser o nosso caso, né? Como é todo o ASP.NET aqui, a gente segue o back com o front dentro da mesma solução, mas vocês vão conseguir entender esse processo e como seria para mocar e construir as telas depois. Porque muito que provavelmente a gente não vai ter todo o código de negócio pronto antes de chegar nas views. Então é importante que a gente tenha ali mapeado para a gente construir uma view baseando-se no que a gente montou de mock nos controles. Conforme a gente vai andando nos outros capítulos, a gente vai aprendendo a fazer a persistência, por exemplo. Então nesse caso, vale a pena a gente identificar o que vamos ter de verbo em cada uma das principais controllers que a gente vai trabalhar. É interessante a gente ter isso bem mapeado e claro, porque aí fica fácil de você conseguir gerenciar isso dentro da sua aplicação, né? E muita gente me pergunta, Henrique, na minha aplicação eu tenho uma controller que faz o CRUD. Vou usar um exemplo, tá? Eu tenho lá, dentro da solução que eu estou pensando, eu tenho ali os itens de estoque. Por exemplo, cerveja. Eu tenho a lista das cervejas que eu tenho cadastrado. Eu tenho uma API lá na controller de cervejas que lista a cerveja. Ou faz um get por nome ou por ID. Eu vou implementar outro get
na minha controller, por exemplo, de pedido, cara, porque você... Aí é um ponto que a gente precisa definir. Eu vou usar outros contextos para fazer controllers ou eu crio aqui dentro a necessidade da minha controller? E né, no back-end eu faço essa chamada para controller de cerveja. Cabe a nós decidir se a gente vai fazer o fluxo de negócio no back-end ou se a gente vai fazer o fluxo de negócio no front-end. Se for no front-end, a gente tem que definir os fluxos, todos eles usando jQuery ou Ajax ou alguma coisa do gênero, que a gente faça essas chamadas de forma assíncrona para trazer os itens. Ou a gente faz o nosso back-end, monta o objeto de modelo e devolve para view. Isso a gente vai ser uma decisão de design. Não é uma decisão de arquitetura. Isso não muda em nada a arquitetura. Isso é uma solução de design, beleza? Então que fique claro, a solução de arquitetura muda completamente o alicerce da aplicação. Solução de design muda apenas a construção. A gente vai trazer a responsabilidade de um lado para o outro, do outro para um. Isso é design. Beleza. Então aqui nas controllers ficou claro o que a gente vai ter de responsabilidade nela. A gente vai definir quais são os métodos que a gente tem aqui e seguir o jogo. O layout, a gente faz um papelzinho de pão aqui no PowerPoint mesmo. Desenha ali os botõezinhos, cria ali o que a gente vai usar e vida que segue. Então eu penso em fazer o seguinte, que a gente tem ali, por exemplo, você está num bar, você chegou, escaneou um QR Code, tem ali o preço do item, cerveja, porção, isso, aquilo, outro, tem uma fotinho de cada na sua tela, você vai clicando, eu quero um desse, eu quero dois desse, como se fosse um e-commerce para bar. E aí, uma vez que você fez o pedido, ele gera um guide para você, fala, ó, esse pedido aqui vai demorar em média tanto tempo, e te devolve ali o tempo que o garçom te mandou, fala, ó, vai demorar 30 minutos para ficar pronto. E aí você consegue ficar acompanhando o seu pedido, o tempo médio de espera, em preparação, e aí a gente consegue ir mudando os status do seu pedido ali para você acompanhá-lo dentro do bar ou fora do bar ou algo do tipo. Mas a ideia é essa, tá, pessoal? Não tá fechado o escopo. A gente pode definir aí de uma forma mais legal. Quando a gente fala da arquitetura, basicamente esse cara precisa que você mapeie as suas rotas por MVC, isso é extremamente importante. Então, para que você planeje as suas URLs e a navegabilidade da sua aplicação. Só para isso. No nosso caso, a ideia é ter uma URL só, que é de pedido, e a de acompanhamento de pedido. Então, são duas, né? Pelo menos eu pensei isso. Se vocês quiserem mais coisa aí, avisem que eu vou mensurar se dá tempo ou não da gente fazer. Porque teve turmas que a galera, não, vamos botar isso, botar aquilo outro. Falei, cara, tem tempo, né? A gente tem um período de tempo aí que talvez não seja o suficiente. Vale a pena a gente acompanhar. Então, beleza. A atividade que a gente vai fazer agora, eu já vou criar aqui um PowerPoint. A gente deu um título para ele. Beleza, então vai ficar assim o nosso nome de projeto para a gente dar para Solutions, tá? Projetos. Então, beleza, como ele falou, mapear os nossos objetos de domínio, os nossos modelos. Pensando que é um bar. O que vocês enxergam de modelos para um bar? Eu pensei, dei minha colaboração aqui, pedido. Cliente, o que mais? Produto. Cliente, produto, pedido, mesa. Pensando que a gente vai vender dentro do bar, né? Vai que tem um delivery. Não, sem delivery. Vamos deixar simples o negócio. Porque delivery tem endereço, um monte de outras coisas que vem ali por fora, né? O que mais que a gente coloca aí? Isso aqui já atende? Não entendi. Os itens do pedido? Pedido, cliente, mesa. Estoque, talvez, né? Pra saber o que tem. O estoque não pode ser no produto? Pode ser. E aí no produto a gente vai colocar ali produto cerveja, Bavária, 10 unidades. Isso aqui já tem? Bar? Marca ou barca? Marca, sim? Beleza, vamos lá. Então vamos lá. Dentro do pedido, o que eu tenho, pensando nessas entidades, se pensar em mais alguma, esse daqui é o pai. O que eu tenho no pedido? Forma de pagamento a gente pode colocar aqui, um enum, para a gente não ter cadastro disso. Pense que tudo isso daqui vai ter um cadastro, né? Então todas essas entidades, elas precisam de um cadastro base. Então entra aqui, a gente já entendeu que o pedido é a minha entidade agregadora, certo? Ele tem cliente, ele tem os itens do pedido, não? Oi? Na verdade, então aqui seria itens, né? E aqui eu tenho itens que eu tenho no pedido. Itens do pedido. E aqui dentro eu tenho pedido? Jamais, rapaz. E aí, aliás, quando a gente pensa em itens do pedido, não são produtos? Então não poderia ser aqui, ó, produto? Pensando que eu não sou um e-commerce. Beleza. Então, é isso aqui. Pedido. E aqui é um para muitos. É como se eu tivesse isso aqui, não é? Isso aí. Não. O banco de dados vem depois.
Então aqui, ó, por exemplo, o pedido contém itens, cliente, forma de pagamento, contém muitos itens, contém um cliente, um pedido, né? Normalmente, uma forma de pagamento. Vamos restringir a uma? Então, muitos itens, produto e itens é a mesma coisa, não seria? A gente pode fazer isso aqui, ó. O item está relacionado com o produto, porque, por exemplo, o item pode ser uma cerveja, que ele tem uma descrição, né? E ele tem um produto. Mas pode ser, por exemplo, uma porção, e a porção tem Exato, porções, né? exato. Por isso que não pode ser um produto. Porque o produto a gente pensa que é um produto físico. E aí, no caso, a gente está falando aí de item, pode ser uma porção. E uma porção não é um produto. Uma porção ela tem uma descrição só, mas ela não tem um produto fixo. E aí você poderia ter um produto porção. Que aí na descrição você vai colocar uma porção de carne com batata frita. A gente cadastra um item chamado carne com batata frita. Um item linguiça com cebola. Coisas desse tipo. E aí a gente teria que ter um produto aqui falando que tem linguiça. E aí seriam dois, linguiça e cebola. Eu faria isso aqui, ó. Sacava aqui, deixava a descrição do item com quantidade, estoque e preço. O que vocês acham? Simplificar a vida. E aí sumiu, né? O produto já sumiu. Já tem o item. Aqui eu consigo calcular a quantidade que eu tenho. Então eu tenho aqui a minha quantidade, que também está escrito errado. Quantidade em estoque dentro desse cara. Então se eu fui lá, comprei 10, se eu tenho 10, eu vou zerar. Se eu comprei 11, eu vou falar pro cara, não tenho 11. Cliente. Nome, idade. Para você colocar que um item tem restrição de idade, criar uma validação. Cerveja, por exemplo, o cara tem 18 anos, não pode comprar. Então põe aqui, ó, idade mínima. E aí o cara tem nome, idade e o que mais? Tá bom isso aqui, né? Mesa. Número, né? Não preciso mais de nada. E dentro da mesa eu também tenho qual pedido que esse cara fez. Ou quais pedidos ele fez. Marca. Também não vejo a necessidade aqui nesse momento. Então, para esse nosso primeiro modelinho primeira modelagem, a gente chegou à conclusão que a gente tem pedido, item, cliente e mesa. Então, quem é a minha entidade que mais agrega itens aí? E a mesa? A mesa agrega o pedido. Oi? Então, na mesa tem o pedido, no pedido tem o cliente. Então, no pedido eu já tenho o cliente, né? No pedido podia ter o número da mesa, né? Então, em vez de ter na mesa os pedidos, poderia ter a mesa aqui, né? Gostei. Agora sim, pedido tá claro que é a nossa entidade de agregação. Quando a gente pensa em repositório ou controllers com mais funcionalidades, nesse caso aqui, ó, controller de cliente, de mesa, é só CRUD. Pode implementar uma delas, aí vocês escolhem uma para a gente implementar para vocês terem ali como base para fazer um CRUD. As outras a gente pode... Oi, posso te dar um exemplo de controller. A gente vai chegar nelas agora. Controller é onde você tem todos os métodos que vão expor para o mundo externo, ou seja, para a sua API, todas as necessidades. Então, por exemplo, a gente vai ter aí uma controller de pedido. O que você vai ter na controller de pedido? O que a gente pode fazer no pedido? Pagar, fazer pedido, cancelar um item, acompanhar produção, alguma coisa do gênero. Então, tudo isso é dentro da controller de pedido. Então, por exemplo, a controller de cliente, o que ela tem? Incluir, alterar, nem alterar, incluir, excluir. O cliente existe ou não existe? Então, get e delete. Então, a controller é o seu maestro, Sara. É onde você gerencia tudo que vai acontecer no back-end e no front-end. Então, essa é a ideia da controller aí no nosso caso, beleza? Então, pensando aqui nessas três controllers, que é mesa, item e qualquer outro cliente, né? Eu tenho métodos de get, post, put, delete. A gente põe um patch aí pra... fez uma bola. É assim. Faz assim, ó. Faz assim, completa aqui, ó. Parecendo que a gente tá com um Parkinson, velho. E aí aqui onde a gente planeja a controller de pedido. O que a gente vai ter na controller de pedido? Essa daqui tem que pensar. Eu tenho pedido 1. Posso incluir um item ou eu tenho que fazer outro pedido? Primeira é gerar pedido. Beleza? Gerar pedido é um get ou é um post ou é um put? Ou é um delete? O que mais que a gente tem aqui? O que é o incluir item? É um post, é um put ou é um delete? Ou é um get? Aí vem minha pergunta. O incluir item, ele vai alterar o pedido? Porque se eu estivesse fazendo qualquer alteração no pedido, eu não vou alterar. Eu só vou relacionar um item ao pedido. Então eu tenho lá o número do pedido, é o código 5. Eu vou mandar um post para incluir um item no pedido. Então pensando aqui no meu repositório que eu vou precisar usar,
eu teria também que pensar no repositório, além do pedido, eu tenho que pensar no item, né? Eu tenho que injetar esse cara também. E aí a gente vai chegar nesse detalhe, aí vocês vão curtir isso aqui que a gente está fazendo. Porque eu vejo muita gente fazendo, metendo a mão, sem desenhar, planejar, e conforme vai vendo, precisa de mais isso, precisa de mais isso, e isso também. Eu falo, amigos, por que vocês não escrevem, fazem um brainstorm aí com o pessoal do projeto, e tem essas ideias, né? Mas enfim. O que mais vocês veem aí dentro do pedido? Excluir item do pedido é o quê? Um post, um put, um delete? Fechar conta, é um get? Outro ponto que a gente esqueceu aqui, ó, no pedido, está fechado. Se está fechado, eu não posso incluir mais nenhum item. São regrinhas de negócio aí. Fechar a conta. Fechar a conta, então, é um post, na verdade é um put, né? Porque ele vai flagar o status do pedido para fechado. Então é put. O que mais? Ideias. Pode ser. Pode ser. O item tem quantidade aqui, né? Na verdade, nos itens do pedido, quantidade em estoque. Quando a gente fez um pedido, quantidade do item no pedido. Exato, que nem no iFood, você pede então você tem toda a razão. Eu tenho que ter aqui, ó, um cara que é isso aqui é itens pedido, que eu tenho a quantidade. Então aqui eu tenho item pedido, que eu tenho aqui a quantidade. Que droga, rapaz. Item pedido. Que aí o item do pedido é onde eu tenho o item, quantidade. E aí sai daqui, é isso aqui, ó, item do pedido, beleza? Porque você precisa ter os itens cadastrados antes de gerar o item do pedido, né? Então aqui do item do pedido, o item do pedido, ele não tem um CRUD, ele nasce aqui dentro. Incluir item pedido, excluir item pedido, fechar a conta, gerar pedido, item, tá, beleza. Consultar pedido. Oi? Data e hora que a gente fez aqui, né? Data e hora do início, e aqui a gente pode ter data e hora também. Quando você incluiu aquele item, quando você começou o pedido e quando você incluiu os itens. Beleza? E quando você abriu a mesa, talvez, a gente tem o status da mesa e data abertura, por exemplo. E aí eu vejo o tempo que você ficou na mesa aqui, né? Aqui, beleza, data e hora, descrição, preço, nome, idade, sexo, número, status, data e hora. Então, se a mesa está ocupada e quanto tempo ela está ocupada. Depois a gente define os enumeradores para esses caras aqui. Beleza? Show de bolas, vamos lá. O que mais vocês veem aqui nessa controller? Que é o suficiente, né não? Alterar o quê? Que é quando você faz um pedido, pensando aqui, fiz o pedido, inclui o item. Eu quero incluir mais um. Você não inclui mais um ou você compra outro? Se você já mandou o pedido, então você já fez a inclusão. Você inclui mais um. Ou você exclui. Pelo menos no iFood é assim, você colocou um e fez o pedido, ou você cancela, se der tempo, né? Ou você faz um novo com mais um item. Então beleza. Exclui aqui, alterar quantidade. Esse cara é um patch que ele só vai mudar a entidade. Isso vai mudar a quantidade. Alterar quantidade, item pedido. Vou deixar bem claro aqui. O que mais? Algo mais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vocês acham que tudo isso daqui já atende a nossa necessidade? Atende, né? Então, por exemplo, se eu abrir aqui uma telinha básica para a gente fazer uma brincadeira. Boa! E aí entra a minha pergunta. Como a gente falou aqui, consulta cliente, consulta produto, não tem get, post, put, delete dentro de cada cara desse? A minha pergunta é, o que a gente ia fazer se eu vou colocar a responsabilidade de criar o fluxo de negócio aqui dentro, ou eu jogo esse fluxo de negócio aqui? Quando eu for desenhar minha view, é aí que a gente determina o que cada item vai fazer. Se eu vou falar, não, eu vou manter o escopo de trazer os itens e consultar os pedidos dos produtos dentro desse cara, eu teria que ter um cara desse aqui dentro. Um get mesas livres. Então, consultar mesas livres. Isso é um get. Mas se eu tivesse no mesas, eu consultava a mesa por status, por exemplo. Mas se a gente for trazer essa responsabilidade para cá, coloca aqui. E aí aqui a gente faz uma consulta à API de mesas, por exemplo. Terceiriza o fluxo do back-end.
E aí no nosso fluxo de negócio a gente vai pensar, quando o cara chega, o que ele faz? Cara, ele tem, digamos, ele tem um tablet ali na entrada que ele consulta as mesas livres. Ele está sempre olhando as mesas que tem disponível. Então, quero uma mesa, pá, ele consulta as mesas livres e fala, ó, tem a mesa aqui, ali, a mesa 2, a 24, a 35. Você vai lá e clica na mesa e loca ela para você e você vai até lá. Então, na hora que eu cheguei no bar, vamos pensar no fluxo do negócio, cheguei no bar, mesa 35, cliquei nela, pá. Cadastre seu nome, idade e sexo. Salvei. Então tô lá. Então eu já tenho aqui na mesa relacionado com o cliente que eu tô antes de gerar um pedido, certo? Eu já tenho dois caras, mesa e cliente. Então se a gente pensar nesse fluxo que eu fiz agora, o mesa, ele não sabe o cliente. Eu teria um problema. Então ela tem um status, mas ela não sabe, ela tá ocupada, mas com quem? Beleza, aí eu pergunto, ó, qual que é o seu ID? Você chegou lá, ele te gerou um ID. Quando você se cadastrou, ele falou, ah, você vai ter que falar isso pro garçom, seu número é o 25. Beleza. Cheguei lá, meu número é 25, ele me gera um QR Code ou algo do tipo. Eu cheguei e sentei na mesa, a mesa eu tô olhando, o número da mesa é 35. Eu tenho o meu número é 25, que é o meu número de cliente, ou 2448. O garçom, qual que é o seu número, senhor? Ou qual que é a sua identificação? Ele gerou uma identificação para você ali, um QR Code bonitinho, algo do tipo, tá? Mentalizando aqui. Ah, meu QR Code é esse daqui. Ele vai lá, escaneia o seu QR Code que tem o seu código, ou um código de barras. No final disso, você teria ali a sua mesa, o seu código de cliente e o pedido gerado. Aí, beleza. Aí, funciona. Então, pensando aqui no fluxo, se a gente for pensar no fluxo, qual que é o primeiro cara? Eu vejo que um cadastro legal para a gente fazer seria o de mesa, até para o cara selecionar a mesa. Então, ele teria aqui uma lista de mesas livres. Então, primeira tela que eu posso pensar aqui, colocar aqui uma listagenzinha no meio da tela. A gente muda a cor desse trem. Lista de mesas livres. Beleza? Você selecionou a mesa. Qual o próximo passo? O próximo passo, depois que eu selecionei a mesa... Não, eu listei as mesas. Eu cliquei numa mesa selecionada. Lista as mesas, depois o usuário escolhe mesa livre. Pensando que o usuário escolheu a mesa livre, a gente coloca aqui uma flechinha para dizer que é a próxima entidade que vai seguir aqui, que é a geração do código para o cara. Pode colocar aqui uma flechinha, que eu tenho uma outra tela aqui de cadastro, que é o cadastro do cliente. Que no cadastro do cliente eu vou ter apenas o post, certo? Nada mais que isso. Post com retorno código. Que isso daí a gente pode gerar até um QR Code, alguma coisa do tipo. Ele gera o código pro cara, e aí digamos que você pega o seu códigozinho, e aí cai na outra tela. Quando você chega, essa daqui é tudo que o cliente vê. Isso aqui é a interação do cliente. Interação cliente do bar. Tá ficando claro aqui, pessoal? Interação do garçom. Ah, mas o cardápio. Vamos fazer de conta que o cara tem um tablet na mesa e ele escolhe, beleza? Então, aqui a interação do cliente também. O garçom é meramente para trazer as coisas. Então aqui eu teria uma lista de itens, com os itens ali que a gente pode colocar vários quadradinhos um embaixo do outro, sabe? Chama-se o nome daquilo. Alguém lembra o nome daqueles quadradinhos do Bootstrap? Criar algo assim, ó. Pô, se você entrar aqui no Netshoes, é um card isso aqui, ó. As ofertas. Cada cara desse aqui, um tênis, é um card. Eu teria aqui o item com quantidade aqui do lado, para o cara ir clicando para colocar a quantidade, mais o comprar com preço e a descrição do produto. Descrição, preço e a quantidade para o cara se ligar. Clicou em adicionar, ele adiciona um item novo. Então, mais ou menos isso aqui, assim, ó. Aqui tem preço, tem frete, tem tudo. Vou colocar aqui um cardzinho. Vocês concordam com isso? Acho legal? Sim, não? O que vocês acham aí? Eu não entendi. Esse cardzinho para quê? Para listar os itens? Isso. É como se fosse o cardápio.
Oh, shit. Então, mais ou menos isso aqui, assim. Isso aqui. E aí você escolhe a quantidade, deixa um outro quadradinho aqui assim, ó. Preço e quantidade. Se comprar tá muito grande. Custa, sei lá, 12,50. Que você coloca a quantidade. 2. E tem vários desse aqui. Tração. Compra. Eu teria vários desses aqui. E aí vocês acham que ficaria legal ter um resumo aqui embaixo, no rodapé? O resumo. Então tem aqui resumo. Pedido. Se for em termos de aprendizado, eu acho que ter carroção seria legal. Carrossel é simples, cara, de colocar. Isso aqui dá mais trabalho que um carrossel. Porque a ideia minha é montar isso daqui é um web component. Então vou criar um componente para isso, um componente para isso. Então aqui você teria o detalhe para você... Um maisinho assim, ó, ver detalhes. E aí você teria um outro cara, que nada mais é do que um grid, aqui dentro na tela de baixo. Travou. Pronto. Então na tela de baixo aqui, seria você vendo todo o seu pedido. Item a item, né? Vou jogar aqui no cantinho. Item A, 10 reais, 100 conto. Item B, 20 reais, 200. E um total aqui embaixo. Que pode ser o mesmo componente que está aqui embaixo, com um comportamento só de total. 300. E um botão aqui para fechar a conta, pode ter isso? Pronto. No fechar a conta, o cara escolhe o meio de pagamento e tá tudo bem. E como por um passe de mágicas ele pagou. Então no fechar a conta... Fechar... conta. O relatório é uma lista também, né? Fechar conta. Fechar a conta. Mostra o resumo da compra. A gente coloca os itens aqui, ó. Resumo da compra. Item a item. Em linha. Total da compra. E formas de pagamento. Uma vez que mostrou as formas de pagamento, pagar, tá feito o pagamento. E aí por último seria só apenas mais uma tela de report. Ó, já tem bastante coisa aí.
consultas. Reporte de vendas. E aí, se der tempo, eu mostro alguns componentes legais para vocês. Tá beleza? Isso aqui dá pra gente brincar bastante aí, pessoal. Bastante coisa pra gente brincar. A gente vai fazer todas essas APIs. Essas APIs, por exemplo, essa daqui não tem. Essa daqui atende aqui. Então eu falo que é um put para fechar conta. Mas eu também tenho fechar conta get, não tenho? Tenho, não tem? Já foi fechado. É sem puxar os dados que foi fechado. Exato. Eu tenho aqui a iteração da compra. Iteração da compra, eu tenho aqui os itens do pedido, constar pedido, tá aqui. Essa tela aqui montaria com aquela API. Essa daqui, eu montaria com quem? Com essa API aqui, certo? Faria um get nos itens e traria tudo para cá. Pronto. Ah, Henrique, não, eu quero colocar tudo nessa controller. Então, consultar itens ou consultar produtos, que é um get. Está entendendo, Sara, a ideia da controller? Sim, agora sim, consegui. Boa. Legal. Então aqui eu consigo atender as minhas duas necessidades. Depois a gente segmenta isso daqui certinho lá no código e aí fica bem mais fácil de programar assim, não fica, pessoal? Você já tem o escopo do que você vai fazer. Você não sai fazendo código e pensando no meio do código. Isso faz parte, a gente está fazendo um planejamento de padaria aqui, né? De mesa de bar, mas está fazendo um planejamento. Coisa que muita gente não faz e por isso que muito projeto dá errado. Então esse é um ponto extremamente importante que vale a pena vocês aprenderem esse modelo que a gente usou e acabar levando isso para as necessidades de vocês. Começa, lembra, o Henrique falou da gente fazer esse planejamento aqui, entender, fazer um brainstorm. Esse modelo aqui chama Event Storming. A gente definiu os modelos, separou. Agora a gente vai dar uma olhada dentro do middleware. A gente agora vai começar a ver código, beleza? Na sequência a gente começa a configurar a nossa aplicação. Depois separa as camadas hoje no final do dia. Então se preparem aí que o capítulo 1 já foi. Capítulo 2, né?